Essa relação dos BRICS, do Trump com os BRICS, de alguma forma a questão política pode afetá-la também, porque nós temos dois países extremamente importantes nos BRICS, a Rússia, da qual o Trump se aproximou, e a China, que ele vem ameaçando travar uma guerra comercial. Como é que esse conflito de visões políticas, de apoios políticos, se refere quando você está tratando de um grupo? Não esqueça que o Trump já fez uma guerra comercial no primeiro mandato dele com a China, né? E também nessa sequência de anúncios e tudo isso que ele já colocou na mesa, se tem um caso onde justamente o aumento de tarifas já é uma materialidade a partir da semana que vem, é a China, né? Até aqui, a ameaça de tarifas sobre China e sobre Canadá e México encaixou um pouco mais na história do transacional, mas nem isso a gente tem certeza. Ontem mesmo, a despeito dele ter, logo imediatamente, o anúncio de tarifas sobre Canadá e México, ele ter suspendido, né? E os canadenses e mexicanos dando um jeitinho de parecer que estavam entregando alguma coisa que já não estava na pauta, etc. e tal, mas ontem ele já ameaçou que entra, semana que vem entra, né? Mas no caso da China, ele tem uma guerra comercial a despeito, o que é bem diferente do que aconteceu no período Biden, porque no período Biden, o Biden manteve as tarifas que o Trump tinha estabelecido, mas no acréscimo, o Biden foi para a guerra tecnológica, foi para as restrições no acesso de chineses a semicondutores avançados, nas tarifas sobre os carros elétricos chineses e assim por diante. Então tem um sentido, e o Trump agora vai com tarifa geral sobre China. A coisa dos Estados Unidos e Rússia é complicado, não é que esteja querendo fazer jogo contra a China. Tem um artigo brilhante do Martin Wolf no Financial Times anteontem ou ontem, que eu recomendo a qualquer um ler, que é justamente sobre, o título diz quase tudo, os Estados Unidos como o novo inimigo do Ocidente. Está quebrando a articulação, a confiança, inclusive dos parceiros vizinhos, e assim por diante. O Trump tem a expressão dele ontem sobre a União Europeia ter sido criada para screw os Estados Unidos, corresponde bem à visão mercantilista que é bem, digamos assim, representada e bem vocalizada pelo secretário de comércio dele, que é um cara que é um discípulo do Lighthizer, até mais do que o Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro, que ficou falando, não, as tarifas são transacionais, são para poder obter negócios em outras áreas, etc. E enquanto que essa malta do Lighthizer, Ludwig e dos outros, na verdade, mercantilista do século XVI. São os caras que acham que o fato dos Estados Unidos ter um déficit comercial é que o resto do mundo está se aproveitando dos Estados Unidos. Então, nesse sentido, eu quero crer que não é político, tá certo? Olha, e o que o acordo de Trump com a Ucrânia agora sobre os minerais, bom, aí foi transacional, mas transacional num estilo, digamos assim, inimaginável para uma potência ocidental, digamos assim. Otaviano, é curioso você... Eu li esse artigo do Wolf, foi publicado ontem. O Gideon Rachman, que é o colunista de internacional do Financial Times, ele vem dizendo que a impressão dele é que o jogo do Trump com a Rússia é uma tentativa de repente, afastar a Rússia da China. E talvez seja uma leitura... Possível. Talvez seja isso mesmo,
numa leitura meio infantilizada de como o mundo funciona e tudo mais. O fato é, e aí eu te pergunto não só como economista, mas como alguém que está acostumado a lidar com relações entre países e alguém que está em Washington, D.C., esse rompimento do governo americano com preceitos liberais essenciais, que não é só a questão da tributação, é liberalismo político mesmo. O mundo com o qual nos acostumamos a conviver no pós-Segunda Guerra Mundial é um mundo baseado essencialmente numa aliança entre os Estados Unidos e primeiro a Europa Ocidental, depois da queda do muro, depois do fim da União Soviética, a União Europeia. É uma aliança de democracias no mundo tentando levar... Aí eu não vou entrar no mérito de se as táticas são boas ou ruins, mas tentando espalhar democracias liberais com economias de mercado pelo mundo, partindo do princípio essencial que vai haver mais comércio, esse comércio que vai acontecer vai enriquecer a todos, uns mais, outros menos, mas vai enriquecer a todos. Diga-se de passagem, é exatamente o que aconteceu. Quanto mais você ampliou o comércio, de fato, houve mais distribuição de renda, houve mais distribuição de riqueza, houve um crescimento econômico mundial. E a partir do momento que você está lidando com democracias liberais, quando tem problemas, elas não fazem guerra entre si. Elas sentam e resolvem, às vezes com um organismo, uma OMC da vida, um organismo internacional e tal. Mas aí, de repente, você tem um governo americano que em essência, não acredita em nenhum desses princípios. Esse governo dura ou o mundo como a gente o conhecia quebra? O mundo como a gente conhecia mudou. E mudou para quebrar. Veja, Pedro, tem um detalhe importante. Já que você mencionou o artigo do Gideon Rachman, e tem uma lógica, de certa forma, que a gente viu quando o Kissinger, né, e o governo americano vai à China e apoia a integração da China. O Deng Xiaoping pega a mensagem e faz o que permitiu a China ser o que é hoje. Porque às vezes tem dificuldade de compreensão dessas coisas, eu vejo no Brasil. A China é uma combinação que é evidente que as características de socialismo de mercado foram mantidas ao longo das décadas por conta não apenas do peso de empresas estatais convivendo com privadas em vários setores, mas ao domínio do sistema bancário, sistema todo estatal, mas a rigor, essa mudança em 3 décadas da China sair de uma renda per capita de nível inferior à da África subsaariana para ser o que é hoje, certo? Vai chegar hoje a superar até o Brasil em renda per capita, assim por diante, é algo que só foi possível por conta do capitalismo ultra selvagem que o Deng Xiaoping deixou florescer. Deixou florescer de que maneira? O cara montou as zonas econômicas especiais ao redor das áreas internacionalizadas da China, Shenzhen, Xangai, Hong Kong, uma zona econômica especial mirando outras áreas da China, da Ásia, onde tem uma diáspora chinesa, e o cara deixou um capitalismo selvagem operar, e é selvagem mesmo. Quando a gente compara os patamares de proteção social, de auxílio-desemprego, de suporte público na saúde, na educação e assim por diante, é um negócio terrível, tá certo? Comparado com a gente aqui, não apenas a América Latina, mas o resto do mundo. O cara deixou um capitalismo selvagem. A relação capital-trabalho na China é selvagem, né? E isso, inclusive hoje em dia, olha, em 2011, quando eu era vice-presidente no banco, eu fui no lugar do meu chefe, do presidente, a um evento em Beijing, no Hall of People, de comemoração dos 10 anos da China na OMC. E, evidentemente, que eu levei uma mensagem institucional. E o recado do Banco Mundial era algo tipo: China, você tem que modificar esse seu modelo,
reforçar a proteção social, porque você precisa do consumo das famílias chinesas, porque você não pode ficar dependendo para o seu crescimento em saltos comerciais monstruosos. E do meu lado direito, eu juro você, do lado direito, o Hu Jintao, que tinha, o pessoal dele tinha lido o meu discurso, né, antes, é claro, vai e me dá razão. Dá razão porque a taxa de poupança chinesa é tão extremamente elevada, porque a família chinesa, se ela não poupar, ela está lascada quando não tem aposentadoria generosa, não tem seguro médico. E os caras, a família chinesa, tem que poupar realmente para valer tanto quanto poupa. E, a rigor, o Xi Jinping, indo mais para frente, claramente, assim como muitos membros do partido, eu tenho vários amigos chineses, eu tenho jovens chineses de quem fui coautor, e que a gente se corresponde, lembrando a conversa de vocês anterior, via VPN, né? WhatsApp e Facebook e tudo mais. E eles me dizem que tem uma mentalidade dominante entre os membros do partido, que é o seguinte, que esse negócio de proteção social que a gente tem aqui no Ocidente amolece o trabalhador, entendeu? Então, o que agora é um problema para a China, porque agora o mundo não está disposto a, digamos assim, a ter um repeteco do modelo de crescimento via exportação chinês, um segundo choque chinês, porque agora o choque de exportação chinesa é só de coisa, é só de energia limpa, né, e tal. Então, não tem muita disposição do resto do mundo de aguentar a mesma coisa. Pois bem, a descrição e os americanos estavam corretos quando eles fazem a sinalização e o apoio à mudança chinesa, que aquilo ajudou a isolar e a fazer cair a União Soviética, né? Faria sentido agora uma coisa assimétrica com a Rússia? Eu tenho minhas dúvidas, porque a rigor, vejam, quando eu estava no Banco Mundial, e uma das minhas responsabilidades era fazer a ponte técnica entre o Banco Mundial e a OCDE. E isso me levava a fazer viagens a Paris 4 vezes por ano. Maravilha, esse era um dos benefícios do trabalho. E para reuniões da OCDE. E numa delas, em 2011, mais ou menos, o diretor-geral da OCDE, o Angel Gurria, me leva para uma sala para mostrar um time enorme, numa mesa grande, com de um lado russos e do outro técnicos da OCDE. Discutindo o que tinha que ser feito pela Rússia para entrar na OCDE, né? E o mexicano me levou para lá porque ele queria que o Brasil fosse. E o gozado que o sinal que foi dado em 2003, quando eu estava no governo, que eu fui na OCDE, e os caras mandaram um recado para o governo Lula que o Chile estava batendo na porta, mas eles queriam mesmo o Brasil entrar. Aí, em Brasília, a resposta que foi obtida das alas do governo, que não era da Fazenda, era de que o Brasil ia esperar pela China, pela Rússia e pela Índia. Enquanto que eu vi ali, naquele momento, em 2011, a Rússia negociando o CDE. É claro que as coisas mudaram em 2013, 2014, particularmente com a Revolução de Maidan, e aí o sinal virou. Olha, o ponto é que a integração econômica como forma de garantir paz, a rigor, Pedro, é o que esteve subjacente à unificação europeia, tá certo? E tem toda a razão. E houve a esperança de que uma coisa similar, via gás, também aconteceria entre a Europa e a Rússia. A lição da invasão da Ucrânia, entre outras, é que há limites a esse sonho de que a integração econômica seja por si só suficiente para garantir paz, né? Aliás, a ineficácia das sanções econômicas contra a Rússia em detê-la mostram bem o exemplo disso. O mundo mudou, no sentido de que a coisa fundamental feita após a Segunda Guerra Mundial,
foi o reforço e o estabelecimento de uma ordem com regras. Não quer dizer que não ocorreram desvio de regras, mas a ideia de regras. O simbolismo na OMC, da chamada cláusula da nação mais favorecida, que ditava o seguinte: você quer fazer uma redução tarifária do seu país em relação ao outro? Ok, tem todo o direito. Ou uma elevação de tarifas, mas a condição sine qua non é que você também aplique isso para todos os outros, ou seja, uma não discriminação. E esse princípio está, evidentemente, quebrado com o tipo de política específica ao país estabelecida pelos Estados Unidos agora. Então, essa ordem baseada em regras, ela está quebrada, inclusive até com o órgão arbitrador fora de ação, que é a OMC. Então, mudou a ordem. É uma ordem não mais baseada em regras e sendo principalmente bilateral. Você bem observou, olha, o êxito da globalização 2.0, da hiperglobalização, em termos de redução de pobreza, em termos de redução da disparidade de rendas per capita no mundo, é um fato estatístico. Eu tenho um livro sobre isso. É um fato estatístico. Agora, tem um detalhe, Pedro. Houve uma falha nesse processo, que foi o fato de que nos países mais avançados, a configuração de distribuição de renda piorou muito. Foi muito ruim. Inclusive, entre outros motivos, pelas carências no sistema de proteção social. Como aqui nos Estados Unidos. Falha no retreinamento de mão de obra, falha e foi essa lacuna que permitiu aos populistas de direita, inclusive, como fez o Trump, como fizeram os caras do Brexit, de explorar, e como hoje faz a direita europeia, misturando o assunto de integração comercial também com de imigração, para ganhar como ganharam. Isso tem uma base real, concreta. Isso a gente não há como negar, que foi uma falha da globalização 2.0 por conta dessa insuficiência nos próprios países avançados. Sobre a questão da desigualdade, o Zé Carlos Menezes traz aqui uma pergunta também. Ele fala ele diz o seguinte: a respeito do sistema da China, gostaria de saber como é que o país distribui a riqueza. Em outras palavras, como é que estão as desigualdades sociais por lá? Pergunta do Zé Carlos essa. E já vou aproveitar para emendar também uma questão que o Lucas Santos trouxe aqui pelo nosso chat, Otaviano, que ele diz o seguinte: eu chutaria que a China se antecipou já a esses fatos, essa postura dos Estados Unidos. Tanto a China quanto a Rússia já estão bem à frente nesse jogo político em relação a essa política que o Trump possa tentar executar. Você concorda? Não, eu vou pela primeira, o seguinte: a China é muito desigual. Isso é menos um problema, porque esse aumento da desigualdade se deu enquanto o pessoal de baixo também estava crescendo, a renda estava crescendo. Faz uma enorme diferença, é claro, ter mais desigualdade quando o pessoal de baixo não está tendo progresso. Mas olha, ontem o Xi Jinping disse, tem uma reunião, apareceu o Jack Ma, né? E o Xi Jinping disse algo: primeiro fique próspero e depois você cuida da prosperidade, cuida da repartição social. Então, a questão de níveis de desigualdade, por mais que o Xi Jinping tenha, em nome disso, feito medidas pesadas contra os tecnocratas, os oligarcas, mas eu quero crer que o que ele fez com Jack Ma e com os outros magnatas chineses foi mais uma questão de controle político do que de querer distribuir renda. Então, a China é desigual. E, a propósito, tem hoje um dos desafios enfrentados pela China, é o nível de desemprego de jovens, tá certo? A segunda pergunta foi sobre... Repita para mim, por favor.
A segunda pergunta foi do Lucas. Ele diz o seguinte: eu chutaria que a China já se antecipou a esses fatos, tanto a China quanto a Rússia, e já estão à frente nesse jogo político em relação à política que o Trump possa tentar executar. Sim, a China, sim. A Rússia, não, necessariamente. China, em que sentido? A China foi pega de surpresa pelo Trump, pela guerra do primeiro Trump, tá certo? Mas tomou aquela primeira guerra como, de fato, uma coisa que veio para ficar, que haveria uma reestruturação. E como é que eles, em que medida eles mudaram o modelo? É impressionante como desde 2016 a gente assiste a uma queda enorme das exportações chinesas para os Estados Unidos. Ao mesmo tempo é que a gente assistiu uma ascensão monstruosa de exportações do México, de Vietnã e de Malásia e de outros países. Muitas das cadeias de valor chinesas disseram o seguinte: ok, tudo bem, esse protecionismo contra a exportação chinesa veio para ficar. Então, eu pego pedaços, a parte final das minhas cadeias de valor, e eu transfiro para esses países. É tão bom quanto fazer tudo dentro da China? Não, mas é um custo pequeno que eu pago para contornar as restrições comerciais americanas. E deu certo nesse sentido. Não é que tudo que aconteceu no México para os Estados Unidos foi decorrência de investimento chinês, né? Como o presidente do México fica insistindo e tal, não é só a China aqui e tal. E, eventualmente, o México vai fazer restrições sobre isso. Mas o caso do Vietnã é impressionante. Então, é verdade, a China se antecipa a mudança e já incorpora. E isso não reverteu. Algumas das coisas que a China fez como resposta aos ataques do Trump no primeiro mandato não reverteram. A transferência de demanda de produtos agrícolas americanos para o Brasil não reverteu, tá certo? Aquele desenho de um primeiro acordo no final do governo Trump parecia que ia abordar isso, mas, afinal de contas, foi da prateleira para o lixo e agora... Então, eles estão, na medida do possível, se antecipando a isso. O único ponto da China que vale a pena enfatizar é o seguinte: a melhor resposta que eles têm que dar, que eles deveriam dar em relação aos limites e aos desafios que a China está enfrentando agora, eles não estão fazendo, que digamos assim, reforçar a propensão a consumir da família chinesa. Porque eles não podem continuar tendo uma dinâmica macroeconômica tão dependente de superávites comerciais monstruosos como foi no passado. É isso que eles têm que fazer, porque senão não vão conseguir... Ainda vão estar bem, 5% no ano passado, esse ano o governo estabelece como meta 5%, os meus colegas de Fundo Monetário e Banco projetam 4,5%, ainda é uma taxa superior à média mundial, mas longe de ser aquela coisa grandiosa das décadas passadas, né?